Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas capítulo 3. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Já tem 2 meses, que nós paramos com a EBD, Que bom que nós retornamos hoje, Que bom que você está aqui, que você pode aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Espero que você tenha estudado lá o capítulo 1 e o capítulo 2, Conforme estava disponível lá para você na página da internet, na página da igreja. E assim você pode chegar, mais inteirado do assunto. Mas nós já vimos, que o livro de Gálatas, ele é considerado pelos estudiosos um dos maiores documentos da fé. Fala a respeito da nossa liberdade em Cristo Jesus, amém? Por que nós somos libertos, pastor? Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da maldição da lei, Cristo nos deu uma nova vida, Cristo nos deu uma nova oportunidade, nos deu uma vida diferente, uma vida nova. Não uma vida remendada, uma vida nova, nós conquistamos em Cristo Jesus. Gálatas representa o alvará, o nosso alvará da liberdade cristã. Nós não estamos mais, debaixo do jugo da lei, mas nós estamos na era da graça, na graça de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, Gálatas capítulo 3, nós vamos lendo e à medida nós vamos explicando. Nós vimos aí no capítulo 1 e 2 que Paulo vem defendendo, a respeito do evangelho que ele havia pregado lá naquele lugar, da região da Galácia. Essa carta não foi para uma igreja específica, mas foi para uma região onde Paulo visitou, aproximadamente durante 2 anos ele esteve ali fazendo aquele trabalho, instalando algumas igrejas ali, o serviço de apóstolo, inaugurando igrejas, pregando o evangelho ali naquele local. Então Paulo passou ali e ensinou um evangelho para eles, o evangelho da graça, para os gentios. Aquele povo não era judeu, estava sobre o exército romano, domínio do exército romano, mas eram outros povos, E Paulo vai ali naquele local, prega aos gentios, mostra a eles o evangelho da graça de Deus, que eles foram libertados da lei. E o que aconteceu depois de certo tempo? Quando Paulo retornou para Antioquia, para Jerusalém, vieram falsos mestres que se instalaram ali naquele local, e eles começaram, como Paulo diz, a pregar para eles um outro evangelho, que na verdade não é outro, mas é o evangelho de Cristo deturpado, ou seja, ensinado de maneira errada. Porque não existe outro evangelho, o evangelho que existe é esse que nós cremos, o evangelho de Jesus Cristo, amém? Então eles começam a ensinar algumas coisas, dizendo tipo assim, olha, nós cremos em Jesus, nós cremos na salvação, cremos que Jesus é o Filho de Deus, mas nós temos que fazer isso, fazer aquilo, circuncidar, e guardar isso, e guardar tal festa, e guardar não sei o quê. O problema é esse mais, esse raio desse mais, Quando entra esse tal do mas, tem que fazer isso, aí entra problema, entra complicação. Nós vamos ver aqui para frente. Então, no capítulo 1 e 2, Paulo vem e começa a falar. Paulo fala do seu apostolado, que ele recebeu isso de Jesus Cristo, não foi ninguém que ensinou para ele, E ele vai começar a defender. No capítulo 2, ele continua. No 3, ele continua com a sua indignação, continua com a sua correção. E ele vai dar um show, ele vai dar uma aula de ensino aqui para nós, através desse capítulo 3 de Gálatas. Então, vamos lá, verso 1, Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou, algumas traduções dizem, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Ou seja, Paulo já é logo falando assim, rapaz, parece que vocês estão enfeitiçados. A questão da magia na época de Paulo era muito forte, Paulo, você vai ver aí na Bíblia, aí tem lá aquele Simão mágico, Bar Jesus, aquela turma lá que gostava de mexer com essas coisas, então era algo muito comum na época de Paulo. Então Paulo vai dizer para ele assim, parece que vocês estão enfeitiçados, com essas coisas. Eles começaram a ficar encantados com o ensino daqueles falsos mestres, ao ponto de Paulo falar assim, parece que vocês estão enfeitiçados, No verso 2, só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis na carne? Ou seja, lembrando o seguinte, alguns crentes da região da Galácia, eles tinham ido para Jerusalém para passar a festa de Pentecostes.
E esses que foram para lá, alguns foram para lá, eles receberam o Espírito Santo no Pentecostes. Você lembra disso? Pessoas vinham de todo lugar para Jerusalém na festa do Pentecostes. E eles receberam o Espírito Santo. Então Paulo vai falando assim: vocês receberam o Espírito Santo, foi pela fé ou foi pelas obras? Foi pelo que vocês fizeram, pelo que vocês andam fazendo, ou foi pela fé, pela aceitação do Evangelho? É a mesma coisa nós. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Começamos uma nova vida, né? Isso foi dado a nós, o Espírito Santo foi dado a nós pelas nossas obras, que eram más, que a gente vivia lá no mundão, lá largadão, querendo saber de nada com Deus, ou foi porque nós fomos pela fé, nós cremos no Evangelho, nós cremos no Filho de Deus? Foi pela fé, amém? Foi pela fé, né? Pela fé nós somos justificados, fomos salvos, nos tornamos filhos de Deus, né? Então pela mensagem da fé. Então é isso que Paulo está dizendo: vocês foram batizados, receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, foi pelas obras que vocês fizeram ou foi pela fé? Pela fé. O Evangelho que eles já haviam recebido antes de Paulo. Não foi pelas práticas, eles nem conheciam aquelas práticas dos judeus, de circuncidar, aqueles negócios, eles nem sabiam daquilo. Paulo passou lá, ministrou o Evangelho para eles, foi pela fé que eles receberam aquelas coisas, né? Aí Paulo vai dizer aqui no final do verso 3 assim: vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vocês vão acabar pela carne. Olha que coisa, né? Será que o que Cristo fez na cruz foi tão incompleto assim, que agora vocês precisam fazer alguma coisa para completar, para vocês serem salvos? Olha que coisa. Paulo perguntando para eles, né? É o tal do mais, né? É o tal do mais que nós falamos no início. Jesus salva, mas se você não passar o sábado sem fazer nada, não tem jeito. Jesus salva, aleluia, mas se você não pagar tal e tal penitência, não tem jeito de ser salvo. Jesus salva, mas se você não der esmola, não fizer boas obras, não fizer isso ou aquilo, não tem jeito. Não é assim que funciona. É a doutrina de homens contra a doutrina do Evangelho. Esse mais é que é o problema. É procurar, né? É se esforçar para buscar salvação pela lei. E a gente sabe que isso não é correto, é o que Paulo está combatendo. Pela graça sois salvos por meio da fé, amém? É salvo, creu com o coração, Paulo vai falar aos romanos, creu com o coração, confessou com a boca, está salvo. Aleluia, não é pelo que eu faço, não é porque eu venho na igreja, não é porque eu dou aula, não é porque um toca, não é porque o outro canta, não é porque é pastor, não é porque é apóstolo, não é porque é diácono, não é porque trabalha no som, não é porque é professor de criança, não. Nós somos salvos pela fé, né, no sacrifício de Jesus na cruz, amém? Verso 4, será que foi em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também não foi em vão, né? Paulo está dizendo assim, será que tudo que vocês sofreram em vão? É como se Paulo dissesse assim, será que vocês já não estão perdidos, né? Vocês sofreram tanto, mas será que já não foi em vão? Será que vocês já não perderam o rumo das coisas? Será que já não perderam as coisas? Será que não tem sido em vão, né? Todo o meu trabalho para com vocês? É o que acontece hoje, querido. Muitos têm abandonado, né? Muitos têm abandonado a palavra. Qual que é o segredo do crente, para o crente ter sucesso? Perseverança. Aquele que for fiel até o fim receberá a coroa. Esse é o segredo. Aleluia. Fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. Amém? Crendo no sacrifício de Jesus, que Ele morreu por nós, nos salvou. Pastor, e tudo que a gente tem que fazer para Ele então? Por gratidão e por amor. Aleluia. Você não é obrigado a fazer nada. Mas eu creio em uma conversão genuína, verdadeira, quando nós recebemos salvação. Nós estávamos condenados a ir para o inferno. Você já parou para pensar no inferno? Você já leu livro, você já ouviu relatos, você já ouviu, né? Às vezes a gente lê uns livros, umas coisas, divisões terríveis, coisas terríveis que acontecem lá. Nós estávamos predestinados a ir para aquele lugar. Mas Cristo nos resgatou, né? Nos deu um lugar garantido no céu. Isso é motivo para a gente viver feliz e alegre, sermos gratos ao coração. Queremos fazer mais, né? Cada vez mais e mais para o Senhor. Amém? Aí verso 5, aquele pois que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
né? Tudo que Deus faz, né? Tudo que Deus opera, cura, liberta, socorre, né? Aí Paulo está perguntando, Deus faz todas essas coisas porque vocês, é pelas obras de vocês ou é pela fé? Pelas misericórdias dele? Gente, não tem, como é que alguém pode entender esse evangelho e depois achar que ele precisa fazer alguma coisa para Deus amar ele, para Deus gostar dele, para Deus salvar ele, sendo que ele já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Hoje Deus, tem gente que pensa assim, não, hoje é como se alguém pensasse assim, não, hoje Deus é obrigado a me abençoar, porque eu fiz tudo certinho. Hoje eu vim na igreja, esse ano, no final do ano, Deus vai ter que me abençoar, porque eu vou vir na igreja esse ano todo, eu vou ser certinho, eu não vou faltar nenhum culto, eu vou dar o dízimo certinho, eu vou trabalhar certinho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é pelas nossas obras, querido, é por quem Ele é que Ele nos abençoa. Lamentações vai dizer, né, as misericórdias do Senhor, né, não tem fim, se renova a cada manhã, né, aleluia, mas é por quem Ele é, a Bíblia fala que Ele é amor, essa é a natureza dEle, né, não é pela coisa que nós somos. Deus manifesta a sua misericórdia todo dia, né, é porque nós somos bons e merecemos, ou é pela fé que nós enxergamos essas coisas? É pela fé, querido, pela fé nós temos a certeza que o Senhor é conosco, o Senhor nos abençoa, nos protege, nos cura, nos liberta, tudo é pela fé, não é pelas nossas obras. Aí a partir do verso 6, olha o que Paulo vai falar, é o caso de Abraão, que creu em Deus. O que Abraão fez? Creu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Para não ficar uma coisa vaga, achando que Paulo está falando isso ou aquilo, Paulo vai começar a citar textos bíblicos, Paulo vai começar a citar a palavra para defender a sua tese, para defender a sua argumentação. E já de cara ele vai citar quem? Abraão. Abraão creu lá atrás. O pai da fé, ele creu, por isso foi imputado a ele como justiça. Não foi pelas coisas que Abraão fez. Não foi porque Abraão largou lá o lugar lá que ele morava lá e tal, e veio, que ele se tornou o que foi. Não, não foi porque ele creu em Deus. Paulo vai deixar isso claro. Verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar a fé aos gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Verso 9, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. É o que aconteceu com nós hoje, querido, não é diferente do que aconteceu com Abraão. Por quê? Porque Abraão creu em Deus pela fé e foi justificado por isso. Não era por quem ele era. Aliás, a Bíblia vai relatar, abre sua Bíblia lá em Josué capítulo 2, quero te mostrar algo, Josué capítulo 24. Josué 24, verso 2. A Bíblia fala que antes de Abraão crer em Deus e obedecer e seguir ao Senhor, a Bíblia fala que ele seguia outros deuses. Então não era pelas obras dele, olha lá, Josué 24, 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Abraão servia a outros deuses, nem a Deus ele conhecia, o Deus verdadeiro, quando Deus depois foi e se revelou para ele. Então, não foi, Abraão foi chamado e assim justificado, não era pelas coisas que ele fazia, foi porque ele creu em Deus e resolveu obedecer a Deus. Aleluia, porque a sua vida do passado, ele servia a outros deuses, conforme Josué mesmo relata para nós. Né? Deus se revelou. Abre sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Vamos confirmar aquilo que Paulo está falando a respeito de Abraão. Que seríamos, olha lá, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar a fé pela fé aos gentios, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Onde está isso? Gênesis capítulo 12, verso 3.
Olha o que diz lá: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus se revelou para Abraão, presta atenção, isso aqui é importante. Quando Deus se revelou para Abraão e chamou ele para fazer uma aliança, Deus diz: em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha como é que isso é tremendo. Quando Deus chamou a Abraão, Deus estava olhando para mim e para você hoje aqui. Isso é tremendo. Há 6.000 anos atrás, quando Deus falou com Abraão lá, para quem que ele estava olhando? Para mim e para você, para a nova aliança e para tantos outros filhos pela fé que creram em Jesus Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estava olhando para nós, querido. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E por que deu certo? Abraão resolveu crer em Deus. Opa, eu vou crer nisso aí, eu vou crer nessa palavra, e vou seguir, e vou andar com esse Deus. Vou crer nele. Não foi pelas obras de Abraão, foi porque Abraão creu. É o que Paulo vai começar a explanar. Então Paulo faz uma certa comparação. É como se tivesse Paulo dizendo assim: então não é óbvio que quem deposita a sua confiança em Cristo e não na lei, né? E não na lei, é como Abraão se torna filho da fé, que é o que ele vai defender? Filho da fé. Olha lá: de sorte os que são da fé são benditos. Verso 6: sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Então ele vai começar a comparar. É como se Paulo estivesse falando assim: olha, todo aquele que faz como Abraão e resolve crer em Deus, bota a sua confiança não na lei, mas bota a sua confiança em Deus, se torna filho da fé, se torna bendito como foi Abraão. Pela fé nós somos filhos, né, de Abraão também, pela fé. Amém? Então é o que serve para nós hoje, filhos da fé. Estava previsto na palavra que isso ia acontecer. E o verso 9: de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. O que é ser bendito? É ser autorizado a prosperar. Eu e você nos tornamos, pela fé, filhos de Abraão, consequentemente, benditos como Abraão foi, benditos como ele, a prosperar. Aleluia. Isso é tremendo, querido. Aleluia. Autorizados a prosperar. Como Abraão foi bendito, somos nós também. Ou seja, quem vive na fé tem a mesma bênção, né? Tem a mesma bênção de Abraão, que também viveu pela fé. Nós que vivemos pela fé, temos a mesma bênção de Abraão. Você costuma olhar, ler o texto de Abraão e achar: nossa, como que Abraão foi abençoado, como que Abraão prosperava, como que Abraão cresceu, né? Num capítulo ele não tinha nada, no outro mais à frente a Bíblia fala que ele se tornou próspero e rico e tinha muitas coisas, e isso e aquilo, né? E a sua posteridade e tal, e foi. Aí você lê essas coisas e admira, mas o que Paulo está dizendo é que a mesma bênção que estava sobre a vida de Abraão está sobre a minha vida e a sua vida, querido. Qual a diferença? Crer como Abraão creu, tomar posse. Eita, rapaz, eu quero essa bênção para mim. Eu vou confiar, eu vou crer nesse Deus de todo o meu coração. Esse é o segredo, crer e obedecer. Verso 10: todos aqueles, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Paulo vai estar citando aqui o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 27, abre lá. Deuteronômio 27, o último versículo. 27, 26, se eu não me engano, isso. Deuteronômio 27, verso 26. Está dizendo assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Ou seja, maldito quem não cumprir toda a lei, todas as palavras da lei que constam lá, esse é maldito. Então você tem duas opções. Ou você, pela fé, né, você é herdeiro de tudo, né, pela fé, como Abraão foi, você crê em Deus, ou você se torna, né, seguidor da lei. E aí, se você não cumprir uma coisa ou outra da lei, você é réu da lei por completo, você se torna maldito.
E nós vamos ver mais à frente, Paulo vai explicar a respeito dessa maldição que Cristo já nos resgatou dela. Ou seja, então Paulo começa a citar. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio fala da lei, da bênção e maldição. Depois você olha lá, você vai ver as coisas que tinham para você ficar mais claro de você entender. Então, querido, nós precisamos entender uma coisa. Todos nós, eu e você, toda a humanidade, nós somos como que infectados pelo pecado. O que isso significa, pastor? Significa que nós não podemos guardar todas as leis divinas completamente, por causa do pecado, que o pecado entrou no mundo. E por mais que o homem fizesse isso, ele nunca ia cumprir toda a lei. Aquelas leis lá que Deus deu, aqueles mandamentos e tal, lei, né, tudo que eu já expliquei. Mas o que acontece? Vamos trazer para os nossos dias hoje, ninguém consegue ser 100% correto. Não consegue. Então, o que acontece? Né? A própria palavra vai dizer lá, 1 João, né, capítulo 1, verso 10, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso e a palavra dele não está em nós. Então é impossível da gente cumprir todas as leis divinas. Isso não significa que a gente tem que tentar, que a gente não tem que tentar, amém? É possível viver como Jesus viveu? Na Bíblia vai dizer, né, que ele é a nossa referência, né? Temos que ser a imagem e semelhança dele. Mas como a gente fala em relação à lei, nós não, é humanamente impossível, né, vivendo na carne, cumprir todas as ordens divinas, né? Então o que acontece? Tentar agradar a Deus só com os nossos esforços não vai ter o resultado desejado. Quer ver só? A gente costuma falar assim, eu não vou, a gente erra em alguma coisa. Aí a gente fala assim, promete para nós mesmos, eu não vou fazer isso de novo, eu não vou errar assim. Daqui a pouco a gente vai lá e faz outra vez. É assim ou não é? É, querido. Da próxima, eu fiz uma coisa e fiz errado. Da próxima vez eu vou fazer melhor, eu vou me empenhar e vou fazer melhor e não, né, vou melhorar nisso ou naquilo. Passa um tempo, daqui a pouco está lá você fazendo aquilo de novo. É assim ou não é? É, querido. Esse dia eu preguei aqui, nós vamos errar faz parte. Mas não significa que a gente tem que viver uma vida descarada, errando à torta e à direita. O erro, né, o pecado tem que ser um acidente na vida do crente. Pecado de estimação, a Bíblia diz que chama iniquidade. Iniquidade. Eu sei que uma coisa é errada, toda hora eu faço aquilo. Isso é iniquidade. Né? E isso nos afasta de Deus. Mas nós vamos acabar errando. Paulo mesmo vai dizer lá no capítulo anterior, lá no capítulo 2, no verso 19, Paulo mesmo, né, citando a respeito da lei, ele vai falar assim, porque eu mesmo pela lei estou morto pela lei. Ou seja, eu desisti, estou morto pela lei e agora eu vivo para Deus. Eu mesmo desisti de tentar agradar a Deus com os meus esforços, que não tem jeito. Não tem como, eu erro mesmo, eu sou falho. Aí Paulo vai citar um dos versículos mais lindos da Bíblia, né? Já estou crucificado com Cristo, né? E não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando de quê? De relacionamento. Não de obediência por medo, por constrangimento. Paulo está falando de relacionamento. Agora ele vive em mim, é diferente. Agora é eu e ele, uma só pessoa. E mesmo assim, às vezes eu vou errar, mas agora é diferente, o relacionamento é íntimo. É isso que Deus busca de nós, relacionamento íntimo. Então, querido, nós precisamos atentar a essas coisas. Então, o que aconteceu? O que Deus fez? Já que o homem não podia cumprir a lei, já que o homem estava sempre errando, isso e aquilo, como era impossível, porque o pecado entrou no mundo, né? Nós sabemos que existem consequências do pecado, e o pecado afetou todos os homens. O que Deus fez? Providenciou uma solução, um caminho que chama Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o caminho para o relacionamento com Deus. Porque se for olhar pelas coisas que a gente faz, nós somos falhos, erramos. E isso vai estar sempre, né, dificultando o nosso se achegar a Deus. Então, Jesus Cristo é o caminho, é a solução, é a saída. A nossa salvação agora não depende mais dos nossos esforços de tentar agradar a Deus. A nossa salvação agora é através de Jesus. Essa é a solução. Olha lá, verso 11, 3:11. Vamos continuar. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Relacionamento com Deus só é possível pela fé. Esse é o caminho. Por que a gente obedece então a palavra de Deus hoje? Obedece a palavra de Deus para a salvação? Não. Para que o pecado não atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Não crie barreiras, não crie empecilhos. Por isso que nós nos resguardamos, tentamos viver uma vida correta. E quando erramos, pastor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará de todo pecado e de toda injustiça. Amém. Mas você já tem que ter a consciência que Cristo é o seu Salvador, né? E Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Amém? É por isso que a gente obedece a Deus, é por isso que a gente busca, né, obedecer ao Pai, né? É o que, né, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa tem que ser a realidade, né? E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Não aniquilo a graça de Deus, ou seja, eu procuro andar de maneira correta, né? Não deixando o pecado interferir, não aniquilo a graça de Deus na minha vida, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu em vão. Se fosse só através do meu sacrifício, né, de eu andar certinho, que eu podia ter relacionamento com Deus, Jesus não precisava ter morrido na cruz, como Ele fez. É isso que Paulo está falando. Mas é através da fé, de aceitar o sacrifício dele, como todos nós fizemos, é possível a gente ter relacionamento com Deus. Amém? É através desse sacrifício. Verso 13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que é nós, né? Faz um parênteses aí, escreve aí nós, gentios está falando de nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, Cristo na lei havia bênção e maldição. Paulo está falando, Cristo se fez maldito por nós. Ou seja, Cristo quebrou a maldição. Se havia bênção e maldição, Cristo quebrou a maldição, o que sobrou? Bênçãos. Vida plena, vida abundante. É isso que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida passa a ter. Vida abundante, vida plena. Não existe mais maldição sobre a minha vida, sobre sua vida. Amém? Cristo já quebrou essas coisas. Quando? Quando Ele se deixou pendurar lá no madeiro, porque a Bíblia fala que Ele se entregou por nós. Ele não foi coagido aquilo, Ele não foi, né? Ele se entregou por nós. O plano de salvação foi colocado em ação, a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz por nós. Aleluia. Então, querido, nós precisamos fazer. E o que eu preciso fazer para alcançar as bênçãos? Obedecer e crer. Quando a gente fala assim, maldição da lei, o que significa isso? Morte espiritual, né? Que é a separação total de Deus, ir para o inferno, doenças, enfermidade, todas essas coisas que estavam na lei para quem não obedecesse. Cristo quebrou essas coisas, isso não pertence a nós mais. Nós temos as bênçãos, nós somos herdeiros das bênçãos e não das maldições. Amém? É isso que Cristo fez por nós. O que nós precisamos fazer para alcançar essas bênçãos? Obediência e crer, né? Espiritualmente nós somos descendentes de Abraão. O que Abraão fez para ser abençoado? Conforme nós citamos, ele creu e obedeceu. A receita está aí, crer e obedecer. Amém? Não deixar que nada interfira no nosso relacionamento com Deus. Agora vamos ler lá do verso 15 até o verso 20, para depois eu explicar para vocês esse pedaço. Irmãos, como homem eu falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas feitas a Abraão e à sua posteridade, não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Depois nós vamos entender isso aí. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, que é a lei? Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões.
até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus é um. Presta atenção aqui, para você entender agora. Parafraseando o que Paulo diz, para a gente poder entender isso aí que parece ser complicado, mas não é. Quando o testamento, alguém faz um testamento, e ele é ratificado, ele é confirmado, ele é comprovado, ninguém pode pegar um testamento e anular ou acrescentar alguma coisa nele, não é assim? O cara foi lá, fez um testamento, deixou um testamento, foi ratificado, foi confirmado que é dele, acabou. Não se muda nada que está escrito ali dentro. Deus fez uma promessa a Abraão. E a Bíblia fala que ele fez a promessa a Abraão e a sua posteridade, no singular. Não está falando as posteridades, está falando a posteridade. E Paulo vai explicar quem que é. É Cristo. Mas pastor, quem era o filho de Abraão não foi Isaac? Sim, Isaac é uma tipificação de Cristo, amém? E Paulo vai deixar claro a posteridade de Abraão, que é Cristo. Foi o que ele citou aqui no verso. Ok? E a sua posteridade, verso 16, e a sua posteridade, ou seja, o seu descendente, que é Cristo. 430 anos mais tarde, depois que Deus fez a aliança com Abraão, 430 anos depois, é o que Paulo está dizendo, Deus entregou a lei ao povo de Israel. Não foi assim? Ele entregou para Moisés, e Moisés levou para o povo, que eram os 10 mandamentos, e dali eles, foram todas aquelas leis. Ou seja, houve um acréscimo. Deus fez uma promessa a Abraão e agora Deus vem com essas leis, que eram um acréscimo, naquilo ali. Porém, a promessa, o que Paulo está falando aqui? Que a promessa, 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Aquilo que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, que é Cristo, a lei, quando Deus entregou a lei, ela não invalidou aquela promessa lá. Não invalidou, ela continuou valendo, é isso que Paulo está falando, ok? A lei não alterou a promessa. Por quê? Porque a promessa foi para a posteridade de Abraão. E quem que é a posteridade de Abraão? Cristo. Foi o que ele falou aqui. Então a lei veio como um acréscimo, mas ela não invalidou aquilo que Deus prometeu para Abraão. Ok? Ficou claro? Beleza. Por que foi dada a lei? Por que Deus chegou nesse meio do caminho? Para preservar, o que ele está falando aqui, era para preservar um povo na história, até que Cristo, o descendente, viesse e tomasse posse dessa promessa e entregasse para nós. Aleluia. A lei foi para separar um povo, para preservar um povo no meio da história, ok? O povo santo, o povo de Israel, a lei foi para fazer deles uma nação separada, para preservar eles, até que, é o que ele está falando, até que Cristo viesse. Quando Cristo viesse e tomasse posse da promessa, ok? Então, estaria cumprida a história. Ou seja, Cristo veio, Cristo veio como é que fala aqui? Cristo veio, para cumprir a promessa, para tomar posse da promessa, receber a promessa. Ok? Quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão estava sozinho. Não estava sozinho? Foi entre Deus e Abraão. Quando Deus deu a lei para o povo, foi através de um mediador, que foi quem? Moisés. É o que ele está falando aqui. O Moisés, que era um mediador. E entende uma coisa, querido, para você entender, embora que não seja mencionado no livro de Êxodo, os judeus acreditavam que os 10 mandamentos tinham sido dados a Moisés pelos anjos. Até mesmo Estevão vai chegar a citar isso lá em Atos, lá no Novo Testamento. Quando Estevão faz aquele discurso, que as pessoas ficam com raiva e apedrejam ele, Estevão vai citar isso. Ou seja, o que Paulo quer dizer? Presta atenção, se na lei havia um mediador, a lei foi dada para o povo, mas Deus deu a Moisés, e Moisés deu ela para o povo. Existia um mediador, alguém que mediou entre Deus e o povo. Moisés, quando foi dada a lei. Quando Deus deu a promessa para Abraão, foi direto para ele, não tinha mediador. É isso que ele está falando aqui, não tinha mediador.
Então o que Paulo quer dizer? Se na lei havia um mediador Moisés, né, como havia lá no Sinai, o que Paulo está dizendo que isso significa? Qual o significado disso? Significa que o povo não se relacionava diretamente com Deus. O povo tinha que relacionar com o mediador, que era a lei, que era Moisés, para depois se relacionar com Deus. Entendeu? Havia um mediador, havia um meio termo. E o que Cristo fez? Cristo veio e se tornou agora, né? Cristo é o nosso mediador. Paulo vai dizer lá, quando ele vai falar lá para Timóteo, ele vai falar assim, Cristo é o único, agora é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Cristo veio, né, e cumpriu a lei, né? Ele vai dizer isso lá para nós. Ele vai falar assim, olha, tem um lugar aqui que eu anotei aqui, quer ver? Ele vai falar assim, ó, quando Cristo chegou, né, ou seja, como se fosse uma viagem. Quando Cristo chegou e chegou no final da viagem, né, nós não precisamos mais desse lei, nós não precisamos mais dessa lei, desse tutor, desse guia, porque Cristo já cumpriu a promessa que foi feita a Abraão lá atrás. E Cristo é o descendente, ou seja, quando Cristo chegou, nós não precisamos mais de lei, nós não precisamos mais desse tutor, porque agora o caminho é Cristo. Vai ficar mais à frente aqui, no verso 24, 25, ele vai falar isso para nós. Ou seja, fazendo por nós mesmos, pelo nosso esforço, seguindo a lei, é como se Paulo está dizendo assim, pela lei, você não consegue se achegar a Deus. A lei, ela é um mediador, você tem que atender a lei para depois você se achegar a Deus. Com Cristo é diferente, não tem mais mediador, Cristo é o mediador agora, não tem mais empecilho, não tem mais dificuldade, o caminho agora está aberto, você vai diretamente para Deus, não precisa mais cumprir aquele monte de regra, aquele monte de coisa. Agora, gente, entenda, Deus deu a lei ao povo e eles cumpriram aquilo com zelo, né? Porque a lei foi dada por Deus. Né? Instruções, leis cerimônicas, leis civis, né? Como nós já falamos aqui, as leis cerimoniais, aquelas datas, tudo aquilo. Então não era tão facinho assim como é para nós hoje entender que eles não precisavam fazer mais nada daquilo e somente aceitar Cristo como Senhor, como o sacrifício de Jesus como Salvador. Porque eles viviam aquilo ali à risca, eles cumpriam aqueles negócios mesmo, e eles se gabavam de cumprir aquilo. Eles se achavam os caras, eles se achavam os maiorais do pedaço, porque eles cumpriam aquelas regras. Então não era algo assim tão fácil, tão simples assim para eles poderem admitir. Entende? Vamos lá, vamos continuar que a gente vai ver isso aí melhor. Mas a promessa original, como nós falamos, né, é a bênção de Deus recebida pela fé. Versos 21 e 22. Logo então a lei é contra as promessas de Deus, Logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, querido, Paulo está dizendo assim, estaria então a lei contra a promessa? Não, a lei não era contra a promessa, ela era um acréscimo, mas ela não era contra a promessa. Né? Qual que era o propósito da lei? Mostrar ao homem que, segundo a lei, nós não tínhamos um relacionamento verdadeiro com Deus. O povo obedecia às regras, mas eles não tinham intimidade. Você pode ler isso em toda a Escritura, você vai ver que eles cumpriam aquilo ali, uma época cumpriam, uma época não cumpriam, uma época se rebelavam, eles não tinham vida de intimidade com Deus. Eles cumpriam a lei, mas era diferente o relacionamento, né? Ou seja, mostrar que é um absurdo pensar que através de um sistema religioso, né, só através do cumprimento de leis, se consiga se achegar a Deus. É isso que Paulo quer mostrar, né? Eles faziam lá sacrifício de animais, todo ano faziam sacrifício de animais, mas você vê pelos relatos lá, o coração estava vazio, a mente estava distante, se fazia aquilo ali por tradição. É assim hoje, querido, por incrível que pareça, quem não conhece Deus de fato, não tem intimidade com Ele, né, vai na igreja porque é religioso, porque é uma tradição, porque se não for, né, o pai não, né, briga, a mãe briga, ou pela consciência pesada, isso e aquilo. É assim, querido, se você for conversar com as pessoas que não conhecem de fato a Deus, que não têm intimidade com Ele, elas fazem essas coisas por causa disso. E era o que o povo fazia, o povo não tinha intimidade com Deus. O povo obedecia à lei, né?
Mas daí a obedecer a Deus, o coração estava muito distante. Era completamente diferente. E é assim até hoje, infelizmente. Quem não conhece a Deus, muitas vezes está seguindo essas coisas, né? Mas o coração está longe. É o que Paulo está dizendo, né? Só é possível relacionamento íntimo de verdade com Deus pela fé no cumprimento da promessa. Qual foi o cumprimento da promessa? Jesus Cristo. Jesus veio, morreu, ressuscitou. Opa, agora ele cumpriu a promessa. Então, através do cumprimento da promessa, quando eu entendo isso, quando eu entendo o sacrifício e eu aceito, é possível ter relacionamento com Deus, intimidade com Ele. Aleluia. É por isso que nós podemos nos chegar a Ele, né? Por causa de Jesus eu tenho relacionamento, né? Eu tenho salvação, eu tenho intimidade. Até quando você ora, qual é a instrução bíblica? Quando você for orar, Jesus falou, agora não, mas quando vocês for orar, tudo vocês vão pedir em meu nome, porque sou eu que vou interceder por vocês. Esse vai ser o meu ministério. Então aqui a gente já anula de cara muitas coisas, né, que a gente vê espalhado por aí, né, pessoas, ou santos, ou pessoas que já morreram, ou pessoas, ou isso, aquilo, que tentam se colocar no caminho entre Deus e o homem, né, a virgem, né, rogai por nós. Não pode rogar por você, porque a Bíblia fala, é claro, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O Papa, se o Papa der o perdão, está perdoado. Mentira, porque a Bíblia fala que perdão de pecados é através do sacrifício de Jesus. Pastores, apóstolos, não pense que isso não acontece no nosso meio não, porque acontece. Pessoas, pastores, apóstolos, seja quem for, querendo se colocar entre você e Deus. Não, querido. Irmão, então tá, eu vou orar por você, eu vou fazer uma oração forte por você, para você, né, para Deus te atender. Que isso? Que balela é essa? O relacionamento hoje é direto. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é você com Deus. Você que se achega a Ele. Nós não pregamos, nós não ensinamos essas coisas para não criar dependência nas pessoas, mas tem muita gente que ensina. Eu comprei um carro, enquanto o pastor não vier aqui orar, eu não saio com esse carro, porque ele não está benzido, não está orado. Não é assim, gente. Nós vamos lá orar com você, mas é para concordar com a sua oração, para louvar o Senhor pela sua bênção. Não é porque a minha oração e a dele faz mais efeito que a sua, não. Qual que é a garantia da oração ser atendida? Orar em nome de Jesus. Essa é a garantia que a sua oração foi ouvida. A ser atendida não, foi ouvida, né? Para ser atendida tem que estar de acordo com a vontade de Deus, né? Que não adianta orar, querer alguma coisa, né? Alguma coisa que não é de Deus, que não é segundo a palavra, e não tem como te atender. Então, querido, nós pregamos essas coisas, ensinamos essas coisas para não criar dependência nas pessoas. E você acha que não tem muita gente tirando vantagem financeira com essas coisas, com esses ensinos errados? Eu vou lá no fulano, que se o fulano orar, o fulano é diferente. A gente vê isso toda hora, gente. Pastor, ora por mim, né? Que se o senhor orar, Deus ouve. Gente, para com isso. Para com essas coisas, gente. Amém? Nós falamos essas coisas, querido, é para o seu bem, é para você ter intimidade com Deus. O caminho já foi feito, a promessa já foi cumprida. Nós recebemos, é o que ele está falando aqui, nós recebemos o Espírito pelo cumprimento da promessa. E a promessa é quem? Jesus Cristo. Nós temos livre acesso ao Pai, nós não precisamos de ninguém que se interferir no nosso meio, não. Amém? Esteja consciente dessas coisas. Nós vamos lá orar com você, mas é para concordar com você. Amém? Não é porque a nossa oração é isso, é aquilo. Oração. Outra coisa, esse negócio, oração forte. Gente, a oração não é forte, quem é forte é Deus. Aleluia. A gente cria, às vezes, uns linguajar, umas coisas, né? Não, vamos orar. Agora eu vou fazer. Aí orou. Agora nós vamos fazer uma oração forte. Então a oração de antes não foi forte? Gente, isso não tem lógica, gente. Ela aprisiona as pessoas. Eu tenho até um estudo aqui a respeito de campanhas, passou a permitir, depois a gente pode até fazer, campanhas e correntes. Você vai ver um monte de absurdo que existe por aí, aprisionando as pessoas. Porque se eu for 7 quarta-feira, então chegou na 7ª quarta-feira, Deus é obrigado a me abençoar, porque eu fiz as 7 quarta-feira. Gente, isso é para aprisionar as pessoas. É contra essas coisas que Paulo combate. Entende? Paulo está falando, a promessa já cumpriu, agora é através de Jesus Cristo. Vamos terminar aqui o capítulo, senão nós vamos ficar para trás. Vamos lá, verso 23.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, olha aí, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, enquanto o povo não estava pronto para responder a Deus pela fé, né, enquanto Jesus não viesse, não cumprisse a promessa, né, não fizesse o sacrifício, a obra da cruz, o povo estava guardado realmente debaixo da lei, protegido pela lei mosaica. E o que Paulo está falando que essa lei serviu? Serviu para conduzir a gente até Cristo, de aio, para conduzir, de caminho, para nos levar até lá, para mostrar ao homem que o final da lei é Cristo, que ela ia se desfazer lá em Cristo, Cristo ia cumprir a lei. Ou seja, depois de Cristo, não é mais a lei, mas é a graça. Nós já citamos, Paulo inclusive falou aos Efésios, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Né? É o que ele vai dizer lá, né? Pela fé, verso 24, pela fé, para que pela fé nós fôssemos justificados. Abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 4. Romanos 4. Romanos 4, a partir do verso 17, olha o que está escrito aí. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, no qual creu, a saber, Deus, né? Creu em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Né? Deus é um Deus de fé, o qual em esperança creu, está falando de quem, gente? Está falando de Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sara tinha 90 anos, quando falou que que Abraão ia ser pai de uma grande nação. Olha só, mas Abraão não creu nessas coisas, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O segredo é isso aí, é crer. E olha lá o que fala verso 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele não ficou murmurando como a gente faz hoje. O que ele falou? Ele foi dando glória a Deus, foi crendo e foi confiando, até que aquilo se cumprisse. Amém? Verso 21, e estando certíssimo, olha que palavra, não tinha dúvida no coração dele, estando certíssimo do que ele tinha prometido, o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, plenamente convicto, né? Pelo que também foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, não é pelas coisas que nós fazemos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Quando Deus olha lá de cima, você continua errando e pecando? Continuamos, né? Aí quando Cristo olha lá para cima, quando Deus olha lá de cima para nós, Ele não vê, o que Ele enxerga em nós? O sangue de Jesus que nos cobre e nos justifica. É por isso que nós temos acesso a Deus. Todos iguais, tá? Não tem mais um com mais, outro com menos, não. O sacrifício foi igual e para todos. É por isso que não tem esse negócio, fulano é maior, Beltrano é menor, Beltrano aí, Beltrano... Não tem esse negócio não, gente. Vamos parar com isso. Amém? Verso 24, para que pela fé fôssemos justificados. Verso 25, vamos voltar em Gálatas. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. Ou seja, depois que veio a fé, depois que veio Jesus, já não é mais pelas coisas que eu faço, é através de Cristo. Aleluia, ok? Agora que Cristo chegou, ou seja, chegou, né? Nós não precisamos mais dessa lei, desse tutor, desse guia. Todas aquelas práticas religiosas que nos tentavam justificar diante de Deus, não é aquilo mais, agora é a justificação em Jesus Cristo. É o que Paulo vai ensinar. Verso 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você agora é um com Ele.
Todo aquele que aceitou é um com ele, é isso que Paulo está dizendo, parafraseando, quando ele fala do batismo, o batismo que vocês receberam não foi só um banho, mas foi um início de uma nova vida em Cristo Jesus, um só com ele. Lembra Paulo falando, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? É a nossa realidade, aleluia, nossa realidade, Jesus, quando orou, ele diz: Pai, eu oro por aqueles que ainda haverão de crer em ti, para quem ele estava orando? Pelos futuros crentes, estava orando por nós, para que assim como eu sou contigo um só, eles também sejam um em nós, aleluia. A nossa vida agora é em Cristo, vivemos de maneira diferente, com intimidade, vivemos diariamente com Ele, Cristo vive em mim, verso 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que transformação. Você lembra que Paulo era um praticante da lei? Um judeu, praticante, a Bíblia fala, ele ainda fala, eu praticava mais do que todos vocês, inclusive. Ele chega a afirmar isso. E qual que era a oração do judeu diária? Senhor, muito obrigado, lembra que o judeu orava? Jeová, eu te agradeço, porque eu não nasci gentio, nem escravo e nem mulher. O judeu ora assim: eu não nasci gentio, eu não nasci escravo e não nasci mulher. Aí olha o que Paulo está falando, olha que transformação, olha como é que ele fala agora: nisto não há judeu nem grego, ou seja, não há gentio mais, aleluia, não há servo nem livre, ou seja, não é mais escravo nem livre, e não há macho ou fêmea, tanto faz homem ou mulher, porque todos vós agora sois um em Cristo Jesus. Aleluia, querido, isso é maravilhoso. Olha do que Cristo nos libertou, gente, que maravilha, isso é tremendo, um só povo, ele fez um só povo, em Cristo nós somos um só povo, seja qual for a nação, seja qual for a sua cor, seu grau de escolaridade, se é homem ou se é mulher, seja o que for, você é um em Cristo Jesus, e somos um só corpo, a igreja de Cristo. Verso 29, e se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão. Olha lá o que ele está falando, olha, volta no 16, para você entender. Olha lá, descendência de Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz e as posteridades, como falam de muitos, mas como de uma só, ou seja, a posteridade que é Cristo. Nós já aprendemos e nós já entendemos agora, como Paulo acabou de falar, que nós e Cristo somos apenas um. Ou seja, o que ele está falando, E se sois de Cristo, ou seja, se vocês são só um com Ele, vocês são descendência de Abraão, e além do mais, vocês são herdeiros conforme a promessa de Deus. Aleluia, querido. É isso que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Aleluia. Um só com Ele, libertos do pecado, libertos dessas coisas da lei. Isso, é claro, eu já expliquei aqui, não dá o direito da gente viver de qualquer jeito, porque a Bíblia fala que o pecado, interfere na nossa comunhão com Deus. Eu não posso crer num crente que fala que ama o Senhor, mas que vive de qualquer maneira, que vive de qualquer jeito. Isso não combina com um procedimento cristão, amém? Então é por isso que nós cumprimos a palavra, não para salvação, gente, nós já estamos salvos, amém? Nós já somos salvos em Cristo Jesus. O que coloca a gente no porvir? É o sacrifício de Jesus. Agora, você tem também uma coisa que você tem que batalhar, que se chama galardão. O galardão é conforme as suas obras. Uns vão receber mais, outros menos. Nós já explicamos isso aqui, inclusive. Inclusive, João vai dizer, batalhe para que vocês recebam um galardão inteiro. Se ele fala isso, é porque tem gente que vai deixar de desejar aqui e não vai receber galardão inteiro como deveria receber, vai receber pela metade, ou menos. Então esse é o dever do cristão, trabalhar. É por isso que a gente trabalha na obra, a gente faz para o Senhor, por gratidão, por amor, até por galardão. A gente coloca muita expectativa em Deus. O que Deus pode fazer por mim? Deus pode me abençoar nisso, Deus pode me abençoar aquilo, Senhor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo, eu preciso de tal coisa, Senhor, mas e a expectativa que Deus coloca em você? E aí? Você sabia que Deus tem expectativa em mim e em você? Para a gente trabalhar, para a gente contribuir, para a gente fazer, para a gente ajudar o crescimento do reino de Deus. E o que a gente tem feito? Com as expectativas que Deus coloca em cima de nós, e aí? Então nós precisamos nos atentar a essas coisas. Amém? Ficou claro? Qualquer coisa você pode vir conversar comigo. Se eu não souber, eu vou mandar você para o pastor Joel resolve. Pastor Joel, vai falar? Amém? Glória a Deus. Aleluia.